boa noite. Começamos nosso jornal com dados alarmantes. O número de adolescentes sexualmente ativos tem sido cada vez mais precoce, assim como as relações sexuais com consequências de uma gravidez não planejada e a contração de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Além do uso desenfreado e sem prescrição médica de anticoncepcionais hormonais por parte dos adolescentes. E para comentar um pouco mais sobre esse assunto, convidamos pesquisadores especialistas em sexualidade, Thaisa Faria, Letícia Xeregati e Gabriel Marci. Sejam muito bem-vindos aos nossos estúdios. Muito obrigada. Obrigado. Então, especialistas, quais são as hipóteses que os senhores têm que podem estar resultando nesse dado, digamos assim, tão preocupante? Diversos fatores podem implicar nessas consequências, seja a frequente troca de parceiros ou a falta de informações e conhecimento nessa área por parte dos adolescentes. Portanto, também é de extrema importância que a educação sexual seja trabalhada também, não apenas com os adolescentes, mas também com os pais ou os responsáveis. Isso até porque hoje contamos com diversos tipos de métodos anticonceptivos, como os de barreiras como preservativo, tanto masculino como feminino, hormonais como pílulas, injetáveis, ou os cirúrgicos, como a laqueadura para as mulheres e a vasectomia para os homens. Sim, claro. Porém, o melhor método é sempre aquele que tiver o menor custo e adesão, a menor quantidade de efeitos adversos, reversibilidade e também maior eficácia. Nossa, que impressionante saber que com todos esses métodos, ainda o número de adolescentes com gravidez indesejada vem crescendo, além do risco de contrair uma IST. Realmente interessante, mas especialistas, quais são os anticoncepcionais e quais os efeitos dos métodos no corpo das adolescentes para nossos telespectadores saberem? Ok, então o mecanismo de ação dos métodos anticoncepcionais hormonais consiste na inibição do pico de hormônio luteinizante no meio do ciclo, impedindo a ovulação, espessando assim o muco do colo uterino, dificultando a espermomigração. Além também da redução da produção glandular de glicogênio no endométrio, o que dificulta a anidação, modificando também a contratilidade das trompas, assim inviabilizando quimicamente uma gestação. Os métodos anticoncepcionais hormonais de controle e natalidade, como o próprio nome já diz, usam hormônios para regular ou interromper a ovulação e prevenir a gravidez. Os hormônios podem então ser introduzidos no corpo através de vários métodos, incluindo pílulas, injeções, adesivos de pele, géis transdérmicos, anéis vaginais, sistemas intrauterinos ou bastões implantáveis. Atualmente no mercado podemos encontrar os métodos anticoncepcionais hormonais como o anticoncepcional combinado oral e o injetável, que são os métodos mais frequentemente usados em adolescentes, do qual na maioria das vezes é utilizado sem orientação médica, devido ao fácil acesso. Dentre eles, as mais utilizadas são as pílulas orais, as pílulas diárias. Temos também que lembrar que dos orais temos os pós-coitais também, que são os de emergências, também conhecido bastante pelos adolescentes como pílula do dia seguinte, que são pílulas de concentrações hormonais extremamente altas, que devem ser ingeridas até 72 horas após a relação sem proteção, a fim de evitar uma gestação. Temos também os injetáveis, que são uma injeção cutânea de hormônios, que podem ser mensal ou trimestral. Os efeitos no corpo do adolescente em qualquer um desses métodos citados é alteração no fluxo menstrual, náuseas, aumento de peso em alguns casos, alteração de humor, diminuição da libido, aumento no risco de desenvolver trombose, atrofia do endométrio, peristalse tubária, mastalgia, sendo essa então sensibilidade nas mamas e outros efeitos. Em alguns casos também a gente pode encontrar, doutora, um pouco de jovens que já tiveram a menarca. Temos também métodos anticoncepcionais somente com progesterona, né? Sim. Que são os orais, como pílulas diárias, os injetáveis, que são injeções cutâneas, podendo ser mensal ou trimestral, como a senhora mesmo disse, e implantes subdérmicos. Os efeitos, no corpo do adolescente são os mesmos dos orais e dos injetáveis, porém com alterações no muco cervical, diminuição da densidade óssea, pelo menos temporariamente, cefaleia, acne, peristalse tubária, demora para retornar à fertilidade, dentre outros efeitos que podem ser encontrados conforme o biotipo ali, da adolescente, etc. Sim. Temos também os dispositivos intrauterino, o Dilmirena, dispositivos em formato de T com hormônios em suas hastes. Não é muito indicado para adolescentes, mas sim para jovens adultas. Porém, os efeitos no corpo em adolescentes são tromboembolismo, hiperandrogenismo, sangramento intermenstrual, infecção por clamídia,
câncer de mama e de colo, hemorragias e cólicas intensas. Outro método contraceptivo também é o anel vaginal com hormônios. É um anel fino e flexível que é colocado na vagina durante 3 semanas. O anel contém os hormônios estrogênio e progesterona. E os efeitos que podem ser causados no corpo da adolescente são coágulos de sangue, derrame, doenças vasculares, algum tipo de câncer e outros efeitos. A gente também conta no mercado, né, com adesivos cutâneos, que pode ser uma outra alternativa, que são pequenos selos, né, que contêm estrogênio e progesterona. Esses dois hormônios são absorvidos pela pele e vão diretamente para a circulação sistêmica, né. Os efeitos no corpo, daí, né, no uso desse adesivo, desse selo, são os mesmos efeitos dos anéis vaginais e das pílulas orais. Porém, dentre todos esses métodos anticoncepcionais, os orais combinados são os mais empregados pelos adolescentes. Sim, mas vale lembrar também que os hormônios empregados como o estrogênio aumentam os riscos de doenças cardiovasculares, né, e do metabolismo lipídico e da progesterona, que aumenta a intolerância à glicose, por exemplo. Além de que os efeitos nos órgãos e no metabolismo estão relacionados à dosagem hormonal, tempo de uso e fatores predisponentes individuais. Então podemos dizer que não há, em geral, restrições ao uso de anticoncepcionais hormonais na adolescência, podendo elas, então, utilizar esses métodos desde a menarca? Isso. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde recomenda restringir o uso de injetáveis apenas de progesterônio antes dos 16 anos, pelo possível risco de diminuir a calcificação óssea e colocar a mulher em risco de osteoporose após a menopausa. E, de maneira geral, os adolescentes têm boa saúde, boa fertilidade, o que, por outro lado, não diminui os riscos de contraírem IST. Contudo, vimos que não existem métodos ideais para todas as pessoas, e sim para cada pessoa. Independente do método anticoncepcional utilizado, lembre-se, o uso do preservativo deve ser feito e estimulado para a prevenção do IST. Então por hoje é isso. Obrigado pela presença de todos vocês e boa noite. Boa noite.